Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao episódio Conecta SBF. A gente está chegando ali a uma semana do nosso evento do dia 27, que é o evento do Conecta SBF, onde a gente vai conectar os clientes a oportunidades. A gente vai fazer um grande lançamento de uma plataforma que a gente vai colocar todos os nossos conteúdos, permitir que o nosso cliente coloque os conteúdos dele lá dentro. E aí fazer uma grande sinergia, uma grande conexão, que a gente possa fluir em negócios em conjuntos e em oportunidades. Bom, hoje o Conecta SBF é em edição especial, né? Porque a gente já tinha feito uma programação para esse mês, para eu nem gravar, mas a gente teve aí o impacto da PL lá do dividendos, então a gente está fazendo esse conteúdo específico para a PL do dividendos, tudo bem? É porque o meu estagiário está de férias. Você vê, o estagiário também tem de férias. O Gabriel não poderia gravar. A gente já fez o conteúdo do mês inteiro. E aí a gente, até porque a gente também teria o evento. Só que nessa é que nem ali na Globo, né? Essa parte extraordinária no plantão, a gente teve que fazer esse conteúdo. Os clientes estão pedindo. A gente tem aqui a grande responsabilidade de não ficar fazendo ondinha. Tentar estudar um tema da melhor forma possível, para a gente não ter esse viés de querer gerar somente dinheiro, e sim a melhor parte técnica para o nosso cliente. Bom, primeiro é o seguinte: primeiro ponto, a gente tem que entender que o dividendos há muito tempo que não é tributado. Acho que foi desde 1996 que ele passou a não ser tributado mais. E aí passou esse tempo todo com os empresários pagando, não pagando, né, tendo seu lucro, retirando esse dinheiro e colocando esse dinheiro isento do imposto de renda. Então assim, uma grande economia, talvez, para uma pessoa que, por exemplo, que é funcionário ou empresário CPJ por causa disso. E aí, o que acontece, como acontece todas as coisas, né? Os clientes, as pessoas acabam pagando às vezes o preço por outros, enfim, porque acaba que nesse cenário de dividendos, muita gente sonega, muita gente não declara certo, muito empresário não tem uma contabilidade que faz a contabilidade e não gera dividendos. E aí vira uma grande confusão e vira uma grande distorção também, sendo bem justo. E aí, pensando nisso, o governo aumentou, né, o limite para os 5 mil, né, do imposto de renda. E aí, como sempre, tem que se fazer uma contrapartida e eles tentarem equalizar um pouquinho essa questão, compensando, tributando isso. Só que todo mundo está focando na questão do dividendos e está deixando passar uma questão que é até mais importante do que o dividendos. Bom, o que o governo instituiu não foi a questão somente do dividendos, é que o dividendos tinha uma grande barreira, porque ele tinha lá a lei que era isento. Eles tiveram que quebrar essa barreira, mas o que eles no final colocam é um IRPM, que é o Imposto de Renda de pessoa física mínima, tá? O que isso significa? Que todo mundo que ganha mais do que 600 mil no ano, ele passará a pagar um mínimo de 10% de imposto, tá? Então o que isso significa na prática? Se você é CLT e tem PJ, ou se você tem Prolabore e tem PJ, se você recebe rendimentos isentos até de aplicação financeira e tal, ou exclusiva na fonte, isso tudo vai se juntar no final do ano. Ele vai calcular, ó, você recebeu mais do que 600 até 1.200.000, você vai pagar uma alíquota progressiva de 600 até 1.200.000, mais 1.200.000 é 10%. E aí, o que se coloca, o que coloca de atenção nesse ponto? Você começar a fazer um planejamento em referente aos teus recebíveis. Então, assim, sobre a tua empresa, sobre tudo que você vai colocar, fazer uma gestão assertiva ali dos valores. Então, assim, primeiro ponto que eu tenho que deixar que não é somente o dividendos, tá? O dividendos é uma das, porque é um dos tributos isentos que mais impactava no cálculo da renda das pessoas.
né? Então por isso que se focou muito nos dividendos, mas esse imposto em si ele não é somente por dividendos. Então, e aí o que eles colocam, né? Que como regra básica porque uma coisa é o imposto devido, para deixar bem claro, outra coisa é o imposto que você deve reter ao longo do mês, né? Para no final do ano fazer um ajuste. Então o que eles colocaram? Todo mundo que ganha acima de 50 mil reais, que é a base dos 600 mil, você tem que reter o imposto na fonte. Significa que você vai pagar esse imposto ou não vai ser restituído? Não, você pode tirar um mês 100 mil, no outro mês não tirar nada e você pagar e no final do ano ter esse rendimento restituído. Ou então você pode tirar 30 e chegar no final do ano tirar o valor maior e só pagar aquela diferença e depois ajustar isso no imposto de renda. Então, para deixar bem claro que não é que quem tira menos de 50 mil não estaria pagando imposto de renda. Na época é isso, se você tiver somente a sua empresa como fonte de renda, na prática é isso, né? Contudo, se você tiver CLT e tal, então não é essa conta. Então você pode tirar 30 mil, 20 mil de CLT e isso vai juntar no final e vai calcular. Ó, você pagou aqui um mínimo de 60 mil por ano? Pagou, então você não deve mais nada. Ou então, se você juntar isso e você pagou a mais, né? Eles também vão te restituir. Então eles colocaram o imposto de renda mínimo, tá? Então só para deixar claro em relação a isso. Então assim, e como vai ser feita por onde a Receita vai saber? Tá? A gente na contabilidade do ano passado começou a declarar o REINF, tá? O REINF é uma declaração que a gente tem que declarar para os clientes. Só que assim, é muito confuso porque o cliente pequeno ele não entrega a documentação e tal, então a gente instituiu um pouco fazer isso perto do final do ano e colocar como valor único no final do ano. Então isso é uma coisa que a partir do ano que vem a gente tem que adequar-se operacionalmente, porque o ideal é não estourar esse limite de 50 mil por mês, tá? Porque o que a gente fazia? Então ele foi antecipando 20, 30 e tal, a gente declarava no final do ano e a gente acertava isso dentro da declaração. Só que existe ali a essência e a forma, né? Para a Receita Federal, o pagamento vale como teoricamente competência, mas para a contabilidade, competência é naquele mês que teoricamente apurou o lucro. Então, e o lucro ele é anual, né? Então, assim, essas antecipações que ocorrem ao longo do ano, muito em pequena empresa grande não ocorre. Eles são assim, são um risco, não são tecnicamente corretos, tá? Mas é a prática do mercado, porque o empresário ele quer retirar o dinheiro e não quer pagar imposto. E ele precisa ali como um prolabore disfarçado de dividendos. Então o primeiro ponto, cara, para se acertar isso, já que ele colocou, teria que separar o que de fato é o salário de fato dele durante o mês, e a diferença é se colocar no final do ano e pagar o dividendo sobre isso. Mas se fizer isso, provavelmente no final do ano vai passar os 50 mil, você vai ter imposto retido. Então aí é um cálculo de planejamento, enfim, um cálculo global ali que você precisa fazer com o seu contador, com a sua contabilidade. Isso é muito muito importante você fazer isso nesse momento, tá? Que é o momento de transição. E aí uma dica que a gente vai dar aqui pra gente seguir, né? A gente entende que o cerco está se fechando. Pra gente da SBF, que faz um trabalho muito cuidadoso ali de planejamento, a gente tende a ser mais trabalhoso pra gente, então o nosso custo também aumenta. Então assim, quem trabalha de forma correta dentro da contabilidade provavelmente vai ter
vai ter que precisar fazer alguns ajustes ali dentro ali de algumas coisas, de honorários, enfim, de trabalho, porque vai dar muito mais trabalho, está dando muito mais trabalho, e a gente acaba colocando, fazendo, mas fica cada vez mais, todo mês fica inviável esse montão de coisa, mas também gera uma oportunidade para quem não faz e compete pelo preço ali de contabilizei de R$100, 200, 300. Então, se você tem uma contabilidade digital ou você nunca ligou para sua contabilidade, cara, é a hora de você rever e entender pelo menos quais são os riscos que você vai ter. Numa contabilidade online, eles têm uma plataforma maravilhosa. Para empresa pequena, eu acho até que atende, mas agora com essa parte apertando dividendos, e eles atendem muito PJ que tem um valor alto, apesar de ter uma nota, 2 notas, você vai ser muito prejudicado, porque se você não fizer direitinho, não entender como funciona, e eles não vão conseguir repassar esse custo pelo valor que eles cobram, e aí vai ser uma grande confusão também. Então isso gera uma oportunidade para o escritório de contabilidade que faz certinho, e gera também uma necessidade sua de entender um pouco como funciona a contabilidade, o que você postergou por um tempo. Meu contador não faz contabilidade, tá tudo certo, eu só vou pagar o fiscal porque, cara, acabou. Isso você literalmente acabou. Eles foram cercando de todos os... a trilogia foi muito... Eles fizeram o E-Social, fizeram o REINF, agora a DIF automática. Então, assim, você precisa fazer a contabilidade. E aí o próximo passo, a gente está falando 18 de novembro de 2025, o próximo passo é eles pegarem no banco e ver quanto você recebe de fato e cruzar automático. Então, cara, quando ele fizer isso, acabou, teoricamente, a sonegação, essa transferência de valores entre um e outro. Eles tentaram fazer isso com o Pix, que eles tentaram monitorar, não deu muito certo. Eles provavelmente vão tentar fazer isso de uma outra maneira, um pouco mais para frente, mas o ponto é isso. Eles fizeram o E-Social, que pegaram a parte dos funcionários, eles melhoraram também a parte do fundo de garantia e tal, pegaram o REINF, que é as declarações que são muito mais automatizadas, inclusive de sócio, e eles agora e provavelmente eles vão pegar a parte do banco de transações e vão começar a cruzar. Então a tendência é que daqui a uns anos a tua declaração já vem pré-preenchida, você teve essa movimentação no banco e você declarou isso aqui. E aí, vamos tributar? Não vamos? E isso passa a ser bem temerário, porque já acontece ao longo dos anos, o imposto de renda já está trazendo muita coisa pré-preenchida. Então, por exemplo, pensão, se você declarava, pagava pensão por fora, já não dá mais para tu pagar, tu tem que pagar por dentro. E aí a tendência é que isso se coloque para o dividendos e para o outro. Então, e qual é a consequência disso? Se você não tiver uma contabilidade que faça a contabilidade, você não vai conseguir atingir isso. E as contabilidades, hoje em dia, até as que fazem como a gente, elas não tem como ser impactadas, às vezes, de fazer mensalmente, tá? Pelo motivo de o cliente às vezes não enviar, de ser um fechamento muito curto. Então tem que ter um alinhamento ali de pelo menos 3 meses na frente da contabilidade fechar, você tirar os dividendos depois e segurar esse dinheiro no caixa. Cara, isso é um pouco fora da realidade do empreendedor, mas é a forma mais correta que tem que tentar se ajustar ao meio termo, tá? E porque hoje em dia, basicamente, até as contabilidades que fazem contabilidade, acaba que a gente faz mais anualmente, aonde a gente ajusta, pega os extratos, aonde a gente faz um detalhamento maior para o fechamento. Até porque o lucro é anual, então assim, a nossa base para lucro é anual. Então não adianta você ter tido um prejuízo de 500, no outro mês 1 milhão, e você achar que no que teve 1 milhão você vai ter que poder tirar 1 milhão. Não, você tem que pagar os 500 mil. Então tem todo esse cenário. E aí, assim, o que vocês precisam entender, né? A questão da desorganização, né? Que vocês precisam ter. E
se você tirar os 300 mil de uma vez, você vai pagar 25 mil de imposto. Se você tirar esse dinheiro ao longo dos anos, você não paga nada de imposto. Então, você vai ter que começar a ter essa consciência técnica ali das coisas que você precisa fazer, tá bom? E aí você tem a questão do cruzamento de dados da RENF que a gente já falou, e tem também aqui as oportunidades que isso gera e os planejamentos tributários que isso gera. Lembrando também, que é um bom ponto, que as empresas que estão devendo imposto, elas não podem ter distribuição de dividendos na regra, tá? Então isso é um grande problema que passa a eles lá na frente poderem pegar aquilo lá e não colocar nem essa parte como isenção, tá? Então fique um pouco ligado nessa situação, porque é bem complexo isso aí. E aí, o que a gente tem de oportunidade que a gente enxerga aqui? Tudo bem que tudo é muito novo, tá? Mas a gente sempre colocou na contabilidade que você tinha que ter tudo separado, os teus gastos, os gastos da empresa. E cara, se eles estão tributando o dinheiro que está transferindo para sua conta, o que o empresário imagina? Então vou botar todos os gastos possíveis dentro da minha empresa, para não transferir e pagar isso dentro da tua empresa. Isso é possível? Até se você colocar lá um gasto da empresa e tiver contrato, a gente não vai ter como separar muito do que é pessoal ou não. Por exemplo, se você comprar um veículo, um plano de saúde e tal, isso até você poderia ter pela empresa. Acaba que isso fica dentro ali da empresa, e aí você acaba tendo esse cenário. E aí o que acontece? Então, por exemplo, se você tem 50 mil de lucro, mas você te sacava para pagar 3 mil de plano de saúde, pagar uma prestação de carro, pagar IPVA e tal, então você reduz isso aí para 30, 40 mil, e aí você acaba tirando isso tudo por dentro da empresa e, enfim, você não acaba não pagando e tendo esse risco do negócio. E um outro ponto de atenção é que essa tributação de dividendos, ela é isenta ainda, tá? Ela só não é isenta para esse tipo de coisa no final, no imposto de renda pessoal. Então ela tem, então, por exemplo, se você tem CNPJ, distribui dividendos para CNPJ, ele continua sendo isento. Então vai ser ali um aquecimento, um fortalecimento um pouco das holds, de planejamento de hold, onde as pessoas que têm 2, 3, 4, 5 grupos financeiro coloca a hold como dona, e a hold transfere esse dinheiro lá para dentro, e ali você transfere para 2, 3 sócios de uma maneira mais consistente, tá? Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem 80% numa empresa, 20% na outra, uma dá mais lucro, uma dá mais prejuízo. Aí que dá mais lucro você vai tirar mais e pagar imposto, aqui dá mais prejuízo você não vai conseguir fazer. Então você consegue jogar isso tudo dentro da hold, e na hold você tirar para tua pessoa física dentro do limite possível lá dos 50 mil, até distribuir, se for uma hold familiar, distribuir para imóvel, comprar um imóvel lá por dentro, veículo, distribuir para filho. Então você pode fazer esse tipo de transação, que eu acho que é o caminho. Então e outro ponto, né, que a gente que está sendo muito batido na tecla, que é a questão dos dividendos. O que a gente faz com os dividendos até 2025? Eles continuam sendo isentos? Sim, tem uma questão lá na norma que fala que sim, mas eles colocam lá que teria que ter uma ata registrada na junta até dia 31 de dezembro. Essa ata registrada, ela tecnicamente, para a contabilidade, o conselho soltou nota e tal, é impossível, porque a contabilidade tem até 30 de abril na regra para fechar um ano fiscal de 2025. É o olho grande, né, do governo em cima de tudo, a verdade é essa, porque eles querem já começar o que sobrou, o que você está pagando em 2026, eles já começarem a entender e tal, e não dar brecha em relação a isso.
Mas foi colocado que se você distribuir dividendos até 2025 e ata, você pode pagar até 2028. Cara, assim, internamente aqui para a contabilidade, a gente segue a regra do CPC que já diz que todo o lucro ele tem que ser distribuído. Então a gente não tem muita reserva de lucro dentro das empresas, tá? Então a gente aqui não vai ter muito esse problema, mas as empresas que não têm contabilidade, as empresas que usam Contabilizei, as empresas que nunca se ligaram para contabilidade, passam a ter um problema muito sério se não fizer isso. Por quê? Você vai acabar pagando o imposto que você não deveria pagar, porque você não se atentou ali para contabilidade, para essa questão documental, tá bom? Então é isso. Então se você tiver alguma dúvida, entra em contato, clica aqui, a gente vai falar diretamente com você. Esse conteúdo espero que chegue e ajude a esclarecer um pouco, tá? E eu tentei ser um pouco objetivo aqui, mas são os 6 pontos ali que eu separei um pouco dessa linha na visão do empresário para entender. Então vamos lá, só para a gente recapitular. Os dividendos anteriores a 2025 tem que ter ata, e está se discutindo aí no CRC, pediu para que se estende até abril essa ata, mas tecnicamente na regra lá está até 31 de dezembro. A gente tem que fazer tem a questão das oportunidades, que é holding familiar, a distribuição melhor de custo entre empresa e sócio, que vai gerar você tirar menos inteiro. A gente falou da REINF, a informação de dividendos dos sócios, que já está sendo feito, que provavelmente vai ser a base de malha fina e de fiscalização a partir de agora. E tem a questão para você organizar o seu fluxo no pagamento, para você não tirar tudo no mês e no outro, para você não pagar imposto indevido, e do IRPFM, que é o imposto mínimo, que é o que a gente explicou, que ele basicamente é juntar todas as rendas. Então fique ligado que isso não é só dividendos, tá? Junta CLT e tudo, enfim. É isso aí, é o governo trabalhando ali para aumentar a fiscalização, para aumentar a arrecadação, o empresário tentando sobreviver a isso tudo. Tem algumas coisas que eu acho que precisam ser arrumadas, sim, é uma oportunidade, porque a gente vê muitas pessoas boas que sofrem pela carga tributária excessiva, pelo exagero, mas também a gente vê muita gente que usa o sistema a seu favor, não paga, tá tudo certo, não quer pego. Então eu acho que tem que ser o meio termo. Então, para as pessoas que são corretas, tentam fazer e tem as coisas organizadas, investe no financeiro, numa estrutura, numa contabilidade, eles tendem a ter esse diferencial. E essas pessoas que não fazem as coisas desse jeito tende a quebrar e sair do mercado. E também isso junta com a reforma tributária, que é a cereja do bolo aí, que vai juntar um pouco essa organização tributária que a gente passou, tá bom? Bom, fique com Deus aí, tá tudo certo? Então deixa o seu like, compartilha, vamos juntos aí tentar passar por isso tudo. Grande abraço. Se liga no Conecta SBF, se inscreva também. É semana que vem, vai ser impactante, vai ser um ambiente de conexão. A gente vai falar de reforma tributária, da importância da mente pro empresário. Então fique ligado aí. Grande abraço, tchau, tchau.